Shalom a todos, mais uma vez eu gostaria de agradecer quem vem assistindo meus vídeos, né? Se você gosta do canal ou gostou do canal, dê um joinha, compartilhe, tá? Vale deixar bem claro que meus vídeos não têm o intuito de ofender ninguém, tá? Infelizmente tem hora que a gente tem que falar as verdades, tá bom? Mas hoje eu vou falar sobre um tema. Eu estava num post e eu vejo muito esse tema que é o destino, né? Tem gente que fala, nossa, tudo para mim dá errado, ou tudo para minha família dá errado, e tudo para os meus negócios dão errado, etc, etc. Bom, isso acontece com todos, inclusive com nós judeus, tá? Ninguém está livre disso. Até porque o nosso destino, ele é moldado, ele é construído através de nossos atos e pensamentos e desejos, né? Então eu decidi fazer um pequeno estudo, tá? Para que vocês entendam um pouquinho o que é o destino, é, o porquê que nós trazemos o sofrimento e como mudar esse destino, tá? Então bora lá. No livro Col Dodi Tofek, né, fala o seguinte: destino significa uma existência que a própria pessoa escolheu por sua livre escolha através de suas decisões. Ou seja, a Torá nos mostra através das histórias, de todo o acontecimento, que não importa que lar que você nasceu, se você nasceu num lar bom ou num lar ruim, quem decide se você vai ser uma pessoa que vai sofrer ou não é você, tá? Primeiramente, Hashem, Baruch Hashem, o Eterno, Deus, né? E segundo, você. O Rambam Maimonides, um grande pensador judeu para quem não conhece, no seu livro Mishneh, Guia dos Perplexos, se eu não me engano, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nós sofremos apenas por 3 motivos. Primeiro, só pelo fato de estarmos vivos. Só o fato de nós estarmos vivos já traz sofrimento de alguma forma. Mas são pequenos sofrimentos. Talvez a pessoa te acha feia e fala que você é feio, você fica magoado. Talvez a pessoa fala que não gosta de você, mas coisas pequenas. A segunda é a mais comum e é a mais destruidora, que é as nossas decisões erradas. Quando nós seguimos o nosso ego, quando nós não reconhecemos que nós temos defeito. Por exemplo, existem pessoas que estão em um casamento, aonde que, um exemplo é que a mulher apanha do marido, ela apanha uma vez, ela apanha uma segunda vez, apanha uma terceira vez e começa a reclamar do marido, começa a pedir ajuda, faz oração, faz isso, faz aquilo. Ela quer resolver de uma forma mágica seu problema, sendo que esse mesmo casal não parou para observar o que aconteceu que levou eles a esse ponto. Por que quando tinham ambos se conhecido, eles estavam felizes, se amavam e agora casados estão brigando, por exemplo? Algo aconteceu. Então, a primeira regra é reconhecer. Deixei entrar na rotina, eu deixei de conversar, eu deixei de me cuidar, eu passei a ser mais egoísta. O que acontece na maioria dos casamentos chama o egoísmo. Ou a mulher se torna muito egoísta, ou o homem se torna muito egoísta. Ou seja, ambos se juntam, ambos casam, se tornam um companheiro e uma companheira, mas depois de casado, cada um quer viver a vida de solteiro. Então não vai funcionar. E tem pessoas que não reconhecem isso, né? Que preferem usar de magias, de orações, achando que vai mudar e não muda. Vai ter gente que vai falar para vocês, não, ore bastante, jejum, que muda. Não, não muda. Muda se você mudar suas atitudes. Se você sentou, conversou e continuou, aí o ideal é se separar, né? Você não vai ficar apanhando por aí. Tem que ter a honra, a dignidade de reconhecer que tem que tomar uma atitude. Muitas vezes, o nosso sofrimento, ele é causado pela falta de atitude, tá? Então, por exemplo, quando está em Ahot Tzadikim, né, que fala, o arrogante só pensa em si. Quando nós falamos em arrogância em alguns estudos,
Muitas pessoas imaginam que o arrogante é só aquela pessoa que tem tudo, que é rico, que não sofre, que não ajuda ninguém. Não. A maioria dos arrogantes são aquelas pessoas que sofrem e não querem reconhecer que elas são a causa do sofrimento. Um dia eu estava no estudo e eu falei sobre sofrimento e falei que todo mundo sofre. E levantou uma senhora e falou para mim: não, eu nunca sofri. Falei: senhora, não existe ninguém nesse mundo que nunca sofreu. Ela falou: não, eu nunca sofri. Eu percebi que ela estava mentindo, porém, eu percebi que ela não queria, ela queria passar a imagem que ela era uma pessoa altamente boa, abençoada, etc. Continuei os estudos e já ali para mais da metade dos estudos, ela mesma falou assim: teve um tempo que eu apanhei muito do meu marido. Eu falei: e teve um tempo, agorinha atrás, que a senhora disse que nunca tinha sofrido. Então, a pessoa mente. A partir do momento que você mente para você mesmo, a partir do momento que você sabe que você está errando, e não muda a sua atitude, esse sofrimento só vai aumentar. Ele só vai aumentar. Não adianta o tanto que você ora, que você peça, que você faça o que você for fazer. Não vai melhorar seu destino se você não mudar suas atitudes, seus pensamentos. Tem que mudar sim, tá? Então, na Mishneh Torah, né, falando sobre o arrependimento, fala assim: melhore seus caminhos e não siga seu impulso perverso. Ou seja, Hashem, Baruch Hashem, o Eterno, ele deu todas as condições para a nossa vida, para nós sermos felizes e também para nós nos autodestruir. Cabe a nós decidirmos. Se você toma decisões que vai te levar à destruição, logicamente que a destruição vai bater a sua porta. O que acontece é que, geralmente a pessoa, quando nós falamos da má inclinação, o desejo maligno que nós temos de errar, geralmente é aquele desejo que ninguém fala, aquele desejo oculto, aquele desejo escondido que ninguém fala. Por quê? Porque ninguém quer que os outros saibam. Porque se os outros souberem, você é obrigado a mudar. E muita gente está sofrendo e por não revelar esse segredo, e nem assumir que tem esse segredo, esse desejo, essas pessoas sofrem e não mudam. Então é por isso que é normal as pessoas chegarem e falar assim: nossa, aquela pessoa é tão boa, mas ela sofre tanto. Não, ela sofre porque ela merece. Ela sofre porque ela não corrige seu Yetzirah, sua má inclinação. Ah, mas eu nunca vi aquela pessoa falar mal de ninguém, fazer mal para ninguém. Mas você está dentro do coração dela? E se ela inveja? E se ela é daquelas pessoas que são caladas, mas invejam, faz mexerico? Então, quando a Torá, quando nossos sábios dizem que nós temos que corrigir nossa má inclinação, eles não estão se referindo, também estão se referindo a nossos erros e pecados escancarados, mas também está se referindo principalmente àqueles que nós não falamos, aqueles que até quando ninguém descobre, a gente fica caladinho. É esse que é o ponto, tá? E também no Kol Dodi do Fake, os justos sofrem, fala o seguinte: no reino do destino, o homem reconhece sua realidade como ela é e não deseja usar fórmulas, ou seja, magias, macumba, etc., de harmonização para esconder e desconsiderar o mal. O filho do destino é um realista e não vacila em antecipação a um confronto face a face com o mal. O filho do destino reconhece e enfrenta o mal, meditando em seus erros e os corrigindo e mudando o seu destino. O que os nossos sábios aqui na Kabbalah fala é o seguinte: você pode até fazer uma magia. Dentro do judaísmo, isso é considerado altamente idólatra, negativo. Mas respeito aí as pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: o foco não é isso. Você pode até lá fazer uma macumba, você pode até lá fazer uma magia, você pode até jejuar, pode até de alguma forma isso trazer um benefício passageiro para você, mas não vai ser a solução. Ao contrário, você só vai estar jogando lixo para debaixo do tapete. O certo é enfrentar o mal e vencê-lo. Não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que você deve fazer passo a passo. Então, a dica que eu dou é, primeiro, mudança de atitude.
Reconheça seus erros, seja honesto. Se você não quer falar para as pessoas, tudo bem, não precisa. Mas pelo menos reconheça para si, reconheça que esse sofrimento que você está passando, o culpado é você, né? Desculpem. O culpado é você. Então reconheça. E reconhecendo, comece a mudar. Fala, não, eu venho pensando assim, eu venho agindo assim, nas escondidas, eu venho fazendo esse tipo de mal, escancarado, eu venho ofendendo as pessoas, eu venho falando mal, não sei qual o problema que você tem. Mas reconheça e mude. Comece a mudar devagarzinho. Na Kabbalah a gente fala que uma mitzvah traz outra mitzvah. A mitzvah é uma instrução, uma lei. Um acerto traz outro acerto. Então, por exemplo, se você consegue devagarzinho, por exemplo, você gosta de falar mal dos outros. Você fala, não, hoje eu vou procurar essa semana não falar mal de ninguém. Toda vez que você for falar, começou a falar, você lembra, você corta. Você tem a mania de desejar o que é dos outros. Você não, essa semana eu não vou desejar. E assim vai. E sim oração e sim jejum. Mas nada vai funcionar sendo que você não mude sua atitude. E por fim, eu vou sobre a reencarnação. A reencarnação, nós chamamos, na dificuldade que passa aqui, o Tikkun, né, do Mazar, nosso destino. Geralmente, os nossos sábios nos Zohar, né, a Kabbalah nos conta que quando você tem um problema muito difícil de resolver, mas você sente que aquilo você tem que mudar, é aquilo que essa reencarnação, nessa reencarnação, é justamente isso que você tem que mudar. Então não precisa de você ir em nenhum centro espírita, não precisa você gastar dinheiro com ninguém, não precisa você se desesperar e cair na mão de fanfarrão, não precisa nada disso. Para quem acredita em reencarnação, o Zohar conta que quando você passa por um grande problema e, e você sente que aquilo que você tem que mudar é porque esse que é o seu Tikkun, a sua reencarnação, se você estiver passando por um processo de reencarnação, você tem que mudar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que existe um homem casado e esse homem ama muito a sua esposa, porém ele não consegue ficar sem desejar as mulheres. Só que ele não faz isso para a esposa ver, então ele dá a impressão que ele é um bom homem, um bom pai e tal, mas nas escondidas, sempre que ele pode, ele deseja, né? Se ele puder ficar, ele fica sempre nas escondidas, mas lá dentro ele sabe que é errado, ele sabe que ele não tem que fazer aquilo, ele gosta, ele sente prazer, mas ele sabe que aquilo é errado. Então aquela reencarnação, essa reencarnação é justamente para ele mudar isso. Então o toque que Hashem, que Deus nos dá é isso, olha, tá vendo esse desejo ruim que você tem, que você não consegue controlar, é isso, você reencarnou para mudar isso. Porque nas vidas passadas foi isso que te trouxe aqui, te trouxe esse sofrimento. Então não é difícil, quer dizer, é difícil e não é. A partir do tempo que você vai insistindo em fazer o que é certo, naturalmente os problemas vão se afastando de você, naturalmente as bênçãos vão vir. Outra dica, Salmo 107. Faça o Salmo 107, tá? O Salmo 107 tem um poder de mudar o destino das pessoas, fazendo com fé. Mas não adianta fazer o Salmo 107, sendo que você não muda suas atitudes, tá bom? E tome muito cuidado com o Lashon Hará, que é a má língua. Espero que vocês tenham gostado. Baruch Hashem, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do tema, quiserem que eu falo mais sobre reencarnação ou sobre destino, deixe nos comentários que eu falarei, tá bom? Baruch Hashem, Lehitraot.